Fala, galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho resolver a segunda parte da prova de supervisor de ensino da Prefeitura de Ribeirão Preto do último concurso, que foi em 2016. Se você não assistiu a primeira parte, dá uma conferida no card aqui em cima e assiste as primeiras 5 questões dessa prova. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 16. Ela diz o seguinte: de uma verba V que foi destinada para a Secretaria da Educação de um município utilizar no mês de janeiro, 3/5 foi para o pagamento dos salários dos docentes. Uma parte, correspondente a 60 mil a menos do que a metade do que foi para o pagamento dos salários dos docentes, foi utilizada na realização de melhorias nas instalações físicas das escolas. E o restante, 180 mil, foi utilizado no pagamento da primeira parte do valor relativo ao material escolar que foi distribuído aos alunos no início do ano letivo. O valor da verba V destinada é... Bom, então o que nós temos nessa questão? Temos uma verba V, né? Ele já me deu uma letra para essa verba. Essa verba V foi dividida em 3 partes. Então, a primeira parte dela corresponde ao quê? 3/5 do total, e isso foi destinado para o pagamento dos salários. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3/5 dessa verba V, ela foi destinada para o pagamento dos salários. Depois disso, uma outra parte correspondente a 60 mil a menos do que a metade, mas a metade do quê? Então, a metade, ela precisa ser metade de alguma coisa. Eu vou olhar de onde que é essa metade. A metade do que foi para o pagamento dos salários dos docentes. Então, é metade dos 3/5 de V. Bom, então como que eu vou calcular a metade dos 3/5 de V que foi destinado para o salário? Bom, a metade disso, vou fazer aqui no cantinho embaixo, só a parte da metade, né? A metade é 1/2 vezes a fração que foi destinada. Então, é 1/2 vezes 3V sobre 5. E aqui, multiplicação de fração, de cima multiplico de cima e o de baixo multiplico de baixo. 1 vezes 3V, 3V. E 2 vezes 5, 10. Então, essa parte aqui representa o quê? A metade do que foi destinado para os salários. Só que é só a metade que ele utilizou nas instalações? Não. É essa metade, então é 3V sobre 10, menos 60 mil, que é o que foi destinado para as instalações. Certo? Então, nós temos aí a primeira parte, que foi destinada para os salários, a segunda parte, que foi destinada para as instalações, e o restante, que é a terceira parte, que ele já me deu o valor, né? É 180 mil. Então, a terceira parte, 180 mil, e isso foi destinado para o material escolar. Se a verba inteira, quer ver, foi dividida em 3 partes, então, se eu pegar essa verba, ela vai ser a soma dessas 3 partes que eu fiz a divisão. Então, V é igual ao que foi gasto com os salários, então é 3V sobre 5, mais aquilo que foi gasto, as instalações das escolas, né? Então, é 3V sobre 10 menos 60 mil, mais 180 mil que foi destinado aos materiais escolares. Bom, e agora, como que eu vou resolver essa equação? Primeiro, eu vou jogar tudo que tem letra para o lado esquerdo e tudo que não tem letra para o lado direito. Então, isso vai ficar assim, ó. V
3v sobre 5, ele está somando. Ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Menos 3v sobre 5. Esse 3v sobre 10, ele está somando também. Vai passar para o outro lado, subtraindo. Menos 3v sobre 10. E isso é igual. Do lado de lá, o que nós temos? Nós vamos ter os valores numéricos. Então, aqui, ó, se eu tivesse feito a distributiva desse sinal de mais, né, ficaria mais 3v sobre 10, e mais com menos daria menos. Então, aqui seria menos 60 mil, mais 180 mil. Bom, e agora, para resolver isso, o que eu vou fazer? Do lado esquerdo, eu vou deixar tudo sobre o mesmo denominador. Então, nós temos, eu não tenho nada embaixo desse primeiro v, é como se o denominador aqui fosse 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1, 5 e 10 é o próprio 10. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, 10. 10 dividido por 1 dá 10 vezes v, nós temos 10v. Menos 10 dividido por 5, isso dá 2. 2 vezes 3, 6v. E 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes menos 3, menos 3v. E isso tudo é igual. 180 mil menos 60 mil, nós temos aí um total de 120 mil. E agora? Agora eu vou resolver essa subtração. 10 menos 6, isso dá 4. 4 menos 3, isso dá 1. Então, vai sobrar somente v. v sobre 10 é igual a 120 mil. E agora, esse 10 está dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar 120 mil vezes 10. Então, a verba V vai ser 120 mil vezes 10, isso é 1.200.000 reais. 1.200.000 reais, isso é a mesma coisa que o quê? Que 1,2 milhões de reais. Né? Então, essa verba V é igual a 1,2 milhões de reais. E 1,2 milhões de reais, nós temos isso na alternativa C. Beleza? Conta para mim nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Exercício 17. Ele diz o seguinte: uma escola foi construída em um terreno retangular de 8.000 metros quadrados de área. Sabendo-se que a largura desse terreno é 20 metros menor que o seu comprimento, pode-se afirmar corretamente que o terreno tem como perímetro em metros o valor de... Então, o que nós temos nessa questão? Nós temos que um terreno retangular, então ele é no formato de um retângulo, e que a área dele é de 8.000 metros quadrados. Então, a área desse terreno é 8.000 metros quadrados. Depois, ele me diz que a largura do terreno é 20 metros menor do que o comprimento. Ou seja, se eu digo que o comprimento ele vale x, a largura é x menos 20. Tá certo? Então, isso foi o que ele me deu. E agora, ele pergunta, pode-se afirmar corretamente que o terreno tem como perímetro em metros o valor de... Então, perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho a área, tenho a medida dos lados em função de x, e eu quero encontrar qual é o perímetro. Então, eu preciso encontrar a medida dos lados. E para isso, né, a área de um retângulo é o quê? É o comprimento. Então, é x vezes a largura, que é x menos 20. E essa área, ele já me deu que isso é igual a 8.000 metros quadrados. Então, a área vai ficar assim, ó. X vezes x, eu preciso fazer uma distributiva aqui. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 20, menos 20x. E tudo isso é igual a 8.000. Então, nós caímos aqui em uma equação de segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 8.000 para o lado esquerdo para eu isolar essa equação. Então, isso vai ficar x ao quadrado
menos 20x. O 8.000 ele está positivo, ele vai passar para o outro lado subtraindo, então menos 8.000 igual a zero. E agora? Agora nós precisamos resolver essa equação de segundo grau. E para resolver essa equação de segundo grau, nós temos duas possibilidades, né? Ou nós tentamos encontrar isso utilizando a fórmula da soma e produto, só que no nosso caso isso não vai nos ajudar, né? Porque eu estou procurando dois números que somados dão 20 e multiplicados dá menos 8.000, então é um pensamento muito complexo, né? Difícil pensar em dois números que a hora que eu somar vai dar 20, a hora que eu multiplicar vai dar menos 8.000. Um vai ser positivo e o outro negativo. E então é mais fácil utilizar o quê? A fórmula de Bhaskara, que ele já vai me dar esse resultado direto. Então, para resolver a fórmula de Bhaskara, nós precisamos dos coeficientes A, B e C. O A é o que acompanha o x ao quadrado, se não tem nada, isso é 1. O B é o que acompanha o x, então aqui é menos 20. E o C é o valor que aparece sem letra, sem incógnita, então aqui é menos 8.000. E agora? Agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Então a fórmula de Bhaskara começa com o cálculo do discriminante, o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8.000. Então, o delta vai dar menos 20 ao quadrado, menos 20 vezes menos 20. Menos e menos dá mais, 20 vezes 20, 400. Agora, ó, menos com mais dá menos, e menos com esse menos aqui vai dar mais, vai dar positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8.000, isso dá 32.000. Então, o meu delta vai ser 400 mais 32.000, 32.400. Então, nós temos aí um delta, um valor bem alto, né? A segunda parte da fórmula é o quê? É o cálculo do x. E a fórmula é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Vou passar um traço aqui e continuar do lado para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui vai ficar x é igual menos o valor de b é menos 20. Então, menos 20 mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de delta é 32.400. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. E agora? Agora eu vou fazer esse jogo de sinal. Então, x menos e menos vai dar mais. Isso aqui vai ser 20. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu preciso calcular, a raiz quadrada de 32.400, eu vou deixar aqui um pouquinho. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Como é que nós vamos calcular a raiz quadrada de 32.400? Então, ó, raiz quadrada de 32.400. 32.400. Primeira coisa, raiz quadrada de 32.400 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 324 vezes a raiz quadrada de 100. Então, o que eu preciso encontrar é essa raiz quadrada de 324. Por quê? Porque a raiz quadrada de 100, isso vai dar 10. E agora, a raiz quadrada de 324? Como é que eu calculo a raiz quadrada de um número grande assim, né? Repara que aqui no canto direito, eu coloquei os valores de 1 a 9, todos elevados ao quadrado, e eu vou utilizar eles para encontrar a raiz quadrada de 324. É isso que eu estou procurando aqui, ó, raiz quadrada de 324. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para esses resultados e vou procurar aquele que termina em 4. Nós temos duas possibilidades. Ó. Temos o 2 ao quadrado, que termina em 4, e nós temos o 8 ao quadrado, que vai dar 64. 324 ele está entre 100 e 400. 100 é 10 vezes 10, 400 é 20 vezes 20. Então, ele é um número entre 10 e 20.
Então, quais são as possibilidades aqui? Ó? Se ele é entre 10 e 20, ou ele vai ser o 12, porque o 2 vezes 2 dá 4, ou ele vai ser o 18, porque o 8 vezes 8 dá 64 e nós temos o final 4. 324, ele está mais perto do 400, então ele está mais próximo de 20. Eu vou chutar que esse valor é 18. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 18 vezes 18 para conferir se isso está correto ou não. Então, vou fazer aqui, ó. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 4 vai 6. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 14. Pula uma casa. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, fazendo essa soma, que vai dar 4. 8 mais 4 dá 12. 2 vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. 324. Opa, achei, é o 18. Então, essa raiz quadrada que eu estava procurando ali em cima, ela vai ser igual, né? A raiz quadrada de 324, ela é igual a 18. E lembrando que a raiz quadrada que eu estava procurando era de 32.400, então vai ser 18 vezes 10. Né? Então, isso aqui vai ser 180. E nós temos duas possibilidades para o x, ó. Então, x' vai ser positivo, 20 mais 180 dividido por 2. Isso aqui vai dar 20 mais 180 dá 200. 200 dividido por 2, isso vai dar 100. E o x duas linhas, que vai ser o quê? 20 menos 180 dividido por 2. 20 menos 180 dá menos 160 dividido por 2. Isso vai dar menos 80. Só que como eu estou trabalhando com área, com medida de lados, eu não posso ter um valor negativo. Então, esse aqui não está correto. O que eu vou usar, então? Eu vou utilizar o x igual a 100. Ele quer o perímetro, né? Então, aqui nós temos 100. Desse outro lado é x menos 20, então é 100 menos 20, isso vai dar 80. Aqui vai dar 100 e aqui vai dar 80 também. Então, o perímetro, que é o que ele quer calcular, vai ser 100 mais 100 mais 80 mais 80. E 100 mais 100 dá 200, 200 mais 80, 280. 280 mais 80, isso dá 360. Perímetro igual a 360, nós temos na alternativa A. Beleza? Eu vou resolver essa questão de um outro jeito para você que não domina muito a equação de segundo grau e fórmula de Bhaskara, como que você poderia pensar para resolver essa questão sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, agora eu vou resolver desse outro jeito. Então, a outra forma de pensar essa questão, né, nós temos aí que a área é de 8.000 metros quadrados e nós temos o perímetro desse terreno, como eu já tinha feito no slide anterior. Aqui era x e aqui era x menos 20. Então, o perímetro desse terreno era x mais x mais x menos 20 mais x menos 20. Então, esse perímetro, ele ficaria o quê? Ó, eu tenho o x aparecendo aqui 4 vezes, então isso aqui é 4x, menos 20 com menos 20 é igual a menos 40. Então, nós temos aí o perímetro igual a 4x menos 40. Qual é a outra forma de se resolver essa questão, né, que eu falei? É utilizar as alternativas. Então, eu vou tentar utilizar cada um desses valores aqui para jogar isso no perímetro, encontrar o valor de x e ver se essa área bate. Então, eu vou fazer primeiro o quê? Vou fazer primeiro com 360 para ver como que ficaria. Então, eu vou fazer 4x menos 40 é igual a 360. 4x é igual, esse 40 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 360 mais 40. 4x vai ser 360
mais 40, isso vai dar 400. Esse 4 ele está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 4, o x é igual a 100. Então, aqui, né, esse lado seria igual a 100, consequentemente, o outro seria 100 menos 20, então aqui seria 80. Então, eu achei um valor possível para o x, considerando que o perímetro é 360. Eu preciso ver se isso dá certo na área, né? Então, a área seria o quê? Seria 100 vezes 80, e 100 vezes 80, isso vai dar 8.000 metros quadrados. Opa, eu encontrei, né? O perímetro igual a 360, ele me deu um valor de lado que é aceitável. E quando eu joguei os valores dos lados na área, deu 8.000 metros quadrados. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, eu já encontrei a alternativa A, mas eu vou mostrar para vocês, fazendo a alternativa B, como que eu eliminaria uma alternativa errada. Então, o processo é o mesmo, né? Vai ser 4x menos 40, igual, em vez de 360, aqui seria 350. Então, nós teríamos 4x igual a 350 mais 40. 4x é igual a 350 mais 40, 390. O 4 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 390 dividido por 4. 390 dividido por 4. Isso aqui vai dar 97,5 metros. Então, nós temos o quê? Que o comprimento desse retângulo seria de 97,5 e a largura é 20 metros a menos. Então, 97,5 menos 20, isso vai dar 77,5. Bom, o fato de ter dado o número com vírgula não quer dizer que isso está errado. Eu preciso conferir a área, né? Então, vamos procurar qual seria a área nesse caso. Então, ficaria 97,5 vezes 77,5. Então, quando eu faço essa multiplicação de 97,5 por 77,5, nós temos resultado de 7.556,25 metros quadrados. Repara que a área não deu os 8.000 metros que ele me falou. Então, essa suposição de perímetro igual a 350 está errado. Você poderia fazer com os outros, 340, 330, 320. Você ia perceber que em nenhuma delas a área seria igual a 8.000, somente a alternativa A. Então, é um outro jeito de se fazer, de se resolver, utilizando as alternativas. Você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, ou pode tentar as alternativas para resolver desse formato. Qualquer um dos dois jeitos vai dar certo. Conta para mim nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Uma questão um pouco mais complexa, né? Envolve muitos conceitos de fórmula de Bhaskara, raiz quadrada, ou até mesmo de ter essa sacada de utilizar as alternativas. Conta para mim o que vocês acharam. A questão de número 18, ela diz o seguinte: considere as informações contidas na tabela relativas ao número de alunos cursando o ensino de jovens e adultos em determinado município. Então, nós temos uma tabela com a idade dos alunos, a frequência absoluta. O que é essa frequência absoluta? Representa o total de estudantes. Então, ali na primeira linha, nós temos 30 estudantes com 17 anos, 90 estudantes com 18 anos, e assim sucessivamente. E na última coluna nós temos a porcentagem. O que é essa porcentagem? É a porcentagem que essa quantidade representa do total. Então, 30 alunos nessa distribuição representa 15% do total. Então, essa é a tabela. E aí ele me pergunta o seguinte: com base nas informações da tabela, é correto afirmar que... Então, ele me deu uma tabela com vários valores da idade, frequência e a porcentagem, e eu tenho que analisar ela para descobrir qual alternativa é a correta com base nessa tabela que ele me apresentou. Então, a letra A nós temos
menos da metade dos alunos em questão tem idade menor ou igual a 18 anos, então ele está trabalhando com essas duas primeiras linhas da tabela. E qual é a porcentagem delas, né? Nós temos aqui 45% e 15%, nós temos um total de 60%. Ou seja, 60% dos alunos têm idade menor ou igual a 18 anos. E o que ele me disse? Ele disse que isso era menos da metade. Para ser menos da metade, teria que dar menos de 50%, e ali deu 60%, então é mais da metade. Nós temos várias linhas, só que mais da metade dos alunos, a maior parte dos alunos, ela está concentrada ali nas duas primeiras linhas, que tem 17 e 18 anos. Então essa alternativa A ela está errada. Vamos ver a alternativa B. 37,5% dos alunos em questão têm idades entre 19 e 21 anos. Cuidado com essa palavra entre 19 e 21 anos. Por que cuidado com essa palavra? Porque o entre 19 e 21 anos, o 19 não entra e o 21 também não entra. Então ele está olhando aqui, ó. Essa e essa. Só que, na verdade, o que vai me importar é somente a linha de 20 anos. Por quê? Porque é ela que está entre os dois valores, né? Então, o 19 não entra e o 21 não entra. Então, entre 19 e 21 anos, nós não temos 37,5% nos alunos, nós temos somente 10%. E essa questão, essa alternativa é uma pegadinha muito grande, porque se você não percebe essa palavra entre e você considera 19, 20 e 21 anos, você vai encontrar exatamente 37,5%. Mas como ele usou a palavra entre, só vale os alunos com 20 anos. Então a alternativa B, ela está errada também. Vamos ver a alternativa C. 20% dos alunos em questão têm idades maior que 20 anos. Então, maior que 20 anos vai entrar somente aqui, ó, somente esses dois valores. E aí, de novo, né, ele está me falando maior que 20 anos, não é maior ou igual a 20 anos. Porque se tivesse um igual, mudaria tudo, né? Porque 10 mais 7,5 mais 2,5 daria os 20%. Mas não tem a palavra igual aqui. É somente a palavra maior que 20 anos. Então, maior que 20 anos, nós temos um total de 10%. Então, a alternativa C ela está errada. Vamos para a alternativa D. A moda e a mediana das idades dos alunos em questão, elas são iguais. E a alternativa E, a diferença entre a mediana e a moda. Então, ele trouxe dois conceitos nessas duas últimas alternativas, que é o conceito de moda e o conceito de mediana. E o que é a moda de uma distribuição, né, ou de vários dados? A moda é o valor que mais se repete. Então, se eu olhar aqui na frequência absoluta, qual é o valor que mais aparece? Nós temos aqui, ó, 90 valores são iguais a 18. Então, a moda dessa distribuição é igual a 18 anos, porque é o valor que mais aparece no problema. Então, a moda nós temos que ela é 18 anos. E a mediana dos valores, né? O que é a mediana? A mediana é o valor do meio. Então, eu tenho os dados todos ordenados, né, em ordem crescente ou decrescente, é como se eu colocasse todos esses valores ordenados e pegasse o valor exatamente ali do meio. Então, no caso, né, nós temos 200 valores, seria metade de 200. Então, estaria ali no valor 100 para a esquerda
e 100 para a direita, esse valor do meio. Como nós não temos um valor do meio, não é uma quantidade ímpar de valores, eu teria que fazer a média aritmética desses dois valores do meio. Então, eu teria que fazer o quê? Vamos encontrar onde que está essa mediana. Nós teríamos 100 valores para a esquerda e 100 valores para a direita. Vamos encontrar onde que está o 100 aqui, ó. Nós temos 30 valores iguais a 17. Então, é como se fosse 17, 17, 17, 17, 17 e assim por diante, 30 vezes. Depois disso, o 18 vai aparecer mais 90 vezes. E olha só, quando eu somo 30 mais 90, nós vamos ter 120. Quer dizer o quê? Que o valor 100, ele está aqui dentre os 90. Então, ele está também nos 18 anos. Então, o valor 100 e o 101, que é o que eu tenho que fazer a média aritmética, os dois são iguais a 18. Então, a mediana desse problema, que é o valor do meio, ela também é igual a 18 anos. Então, nós temos moda igual a 18 e mediana dos valores também igual a 18. Então, moda e mediana são iguais. O correto é a alternativa D. Na alternativa E, está falando que a diferença é 10,5. Não, a diferença é zero, né? Se eu pegar 18 menos 18, isso dá zero. Então, o correto dessa questão é a alternativa D. Moda e mediana são valores iguais, tá certo? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 19, também uma questão agora vai envolver gráfico. Ela diz o seguinte: considere o gráfico a seguir contendo informações sobre a nacionalidade de um grupo de pessoas. Então, nós temos lá a nacionalidade brasileira, a inglesa e a francesa, e isso está dividido entre homens e mulheres. Com base nas informações do gráfico, assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira. Então, mais uma questão em que eu tenho que analisar alternativa por alternativa para descobrir qual é aquela que está de acordo com a questão, com os dados que a questão me apresentou. Então, nós temos na letra A, metade do número de pessoas que tem nacionalidade brasileira é homem. Então, ele está olhando aqui, ó, na nacionalidade brasileira. E dizer que metade é homem, isso está errado, né? Porque quantos por cento tem nacionalidade brasileira? 10 mais 20, 30. Se fosse metade, seria 15 para cada lado. E não é. Nós temos 10% de homens e 20% de mulheres. Então, a alternativa A, ela está errada. Não é a metade, né? Se fosse a metade, seria 15% para os homens e 15% para as mulheres. A alternativa A, ela está errada. Ah, Daniel, mas 10% é metade de 20%. Só que aí ele teria que me falar que a quantidade de homens de nacionalidade brasileira representa metade da quantidade de mulheres e não da quantidade total. Percebe essa pequena diferença que causa uma confusão? Então, os homens representam metade das mulheres, mas não metade do total. Se fosse metade do total, seria 15% para cada um. Letra B. Nesse grupo, para cada 3 homens, há 2 mulheres. Então, vamos ver a quantidade de homens que nós temos aqui. Ó. Então, homens, nós temos 10%, mais 10%, mais 20%. E as mulheres, nós temos 20%, mais 25%, mais 15%. Então, 10 mais 10 mais 20, nós temos 40% de homens. E 20 mais 25 mais 15, 60% de mulheres. E aqui ele está me falando o quê? Que para cada 3 homens há 2 mulheres, ou seja, tem mais homens do que mulheres, isso já está errado, né? Eu tenho mais mulheres do que homens. E quando você olha para esses valores percentuais, é até o contrário. Para cada 3 mulheres, nós temos 2 homens. Então, a alternativa B ela está errada. Vamos para a alternativa C. Nesse grupo, o número de mulheres supera em 20 unidades o número de homens.
Cuidado, hein? Eu não sei quantas mulheres e quantos homens nós temos. Eu sei que o número de mulheres supera em 20% a quantidade de homens, e não em 20 unidades. Dizer que são 20 unidades, eu estou afirmando que só tem 100 pessoas, e aí eu teria 20 mulheres a mais do que os homens, mas não é isso, ele só me deu o valor percentual, então é 20% a mais. 20 unidades a mais, isso aqui está errado, eu não posso afirmar. Depois, letra D. Mais da metade do número de pessoas desse grupo tem nacionalidade inglesa. Então, eu vou olhar aqui para a nacionalidade inglesa. Nós temos 10% de homens e 25% de mulheres. Então, nós temos 35%. Para ser mais da metade do número de pessoas, isso aqui teria que ter dado mais de 50%. Então, a alternativa D está errada também. Só sobrou a alternativa E. 25% das mulheres desse grupo têm nacionalidade francesa. Bom, como só sobrou essa alternativa, essa já estaria correta, você poderia marcar. Mas, né, vamos só confirmar se essa é a correta mesmo. 25% das mulheres desse grupo têm nacionalidade francesa. Então vamos olhar para o problema e confirmar esses dados. Nós temos 15% de mulheres de nacionalidade francesa. Então, francesa, nós temos 15%. E o total de mulheres? O total de mulheres, nós temos, eu já fiz essa conta aqui em cima, né? Nós temos 60%. E agora, como é que eu confiro se 15% representa 25% de 60%? Tem várias formas de se fazer isso. Eu vou usar uma regra de 3. Então, 60% das mulheres representa o quê? 100% do total de mulheres. E eu quero saber 15% em termos do total de mulheres vai me representar quanto? Vou fazer uma multiplicação em cruz. Então, aqui vai dar 60x é igual a 15 vezes 100. O 60 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, então vai ser 15 vezes 100 dividido por 60. Esse zero com esse zero eu posso simplificar. 15 e 6 dá para dividir por 3, então 6 vai dar 2 e o 15 vai dar 5. E o 2 dá para simplificar com 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o que sobrou? Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Então, ali sobrou em cima 5 vezes 5, que dá 25%. Então, o que ele me disse é que as mulheres francesas representam 25% do total de mulheres. E isso é verdade. Então, o correto é a alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima e última questão dessa prova. Questão de número 20, ela diz o seguinte: 5 supervisores de ensino têm exatamente 2, 3, 4, 5 e 6 anos completos de serviço como funcionários públicos de um determinado município. Das alternativas propostas a seguir, a que contém uma resposta que mais se aproxima do desvio padrão dos anos completos de serviços como funcionários públicos desses supervisores é... Bom, então o que ele me deu, né? São 5 supervisores de ensino e ele me deu o tempo de serviço de cada um deles. E o que ele está me perguntando? Ele está me perguntando o desvio padrão dessas idades, desses tempos de serviço. Bom, então o desvio padrão, qual é a fórmula do desvio padrão? O desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada do somatório de cada valor, e aí nós vamos chamar de xi, menos a média, que eu vou chamar de x barra. Tudo isso elevado ao quadrado,
e dividido, e aqui nós temos duas possibilidades, né? Ou esse desvio padrão, ele é amostral, é de uma amostra, ou é um desvio padrão populacional. No nosso caso, esse desvio padrão ele é populacional. Por quê? Porque ele utiliza todos os valores disponíveis. É o desvio padrão dos tempos de serviço de todos os supervisores. Então, ele é um desvio padrão populacional. Aqui nós vamos dividir por N, sendo N a quantidade de termos que existe nessa distribuição, ou a quantidade de valores que existem. Ah, Daniel, mas se fosse um desvio padrão de uma amostra, né? Eu tenho a população com várias pessoas, eu pego um pequeno grupo. Aí, nesse caso, o desvio padrão, em vez de N, seria por N menos 1. Então, essa é a fórmula do desvio padrão. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média para utilizar nesse desvio padrão. A gente chama de x barra. Então, a média é a soma de todos os valores, 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, tudo isso dividido pela quantidade de valores. E aqui nós temos 5. Então, essa média vai ser 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, isso dá 20. 20 dividido por 5, a média é 4. Tá certo? Então, nós temos que o x barra, que é a média, isso é igual a 4. E agora, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vou calcular esse desvio padrão, vou calcular os valores primeiro. Né? Em vez de eu utilizar isso montando a fórmula, vai dar uma fórmula gigante, eu vou fazer o cálculo dos valores aqui embaixo. Ó. Então, aqui embaixo eu vou fazer o quê? O xi menos a média. E isso eu vou fazer para todos os valores. Ó. Então, veja só. Aqui o primeiro vai ser 2 menos 4, que isso vai dar menos 2. Depois, nós temos 3 menos 4, isso dá menos 1. Na sequência, 4 menos 4, isso vai dar 0. 5 menos 4, isso dá 1 positivo. E 6 menos 4, isso dá 2 positivo. Eu vou pegar agora esses valores aqui e vou elevar ao quadrado, né? Então, eu vou pegar isso aqui e vou elevar ao quadrado. Então, menos 2 elevado ao quadrado, isso vai dar 4 positivo, né? Menos e menos dá mais. Menos 1 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 1 positivo. 0 elevado ao quadrado, isso vai dar 0, 0 vezes 0. 1 elevado ao quadrado vai dar 1, e 2 elevado ao quadrado, isso vai dar 4. Então, o que eu já fiz? Eu já peguei os valores, cada um dos valores da distribuição, subtraí da média e elevei ao quadrado. Vou jogar isso aqui na fórmula do desvio padrão. Então, veja só, aqui o desvio padrão ele vai ser a raiz quadrada da somatória do xi menos o x barra, ou seja, cada valor menos a média elevado ao quadrado. E isso eu já calculei. Então, vai ser 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4. Tudo isso dividido por n, que é a quantidade de valores. Então, nós dividimos por 5. Então, esse desvio padrão vai ser a raiz quadrada. 4 mais 1, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 5, nós temos a raiz quadrada de 2. Então, o desvio padrão é igual à raiz quadrada de 2. E agora, como que nós encontramos a raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Tem infinitas casas depois da vírgula. E esses valores, eles não se repetem, né? Então, como que nós vamos calcular essa raiz quadrada de 2, já que isso não vai ser um resultado exato? A forma mais fácil de fazer isso é pegar as alternativas e repara até que ele me disse que mais se aproxima. Então, nós não temos um valor exato. Eu tenho que pegar aquele valor que chega mais próximo da raiz quadrada de 2, que vai ser o desvio padrão. E aí nós temos 5 valores aqui nessas alternativas e eu vou vou testar eles, né? Eu vou multiplicar cada valor por ele mesmo,
para encontrar qual é o que mais vai se aproximar de 2. E como é que eu vou fazer isso? Por onde que eu começo? Eu começo pelo 1,36? Posso até começar, mas uma forma que eu considero de você fazer isso mais rápido é pegar o quê? O valor do meio. Por que o valor do meio? Para eu ter uma base. Se o valor do meio deu um resultado menor do que 2, então eu vou pegar um valor maior do que ele. E também o contrário é verdade. Se o meu valor do meio deu um valor, a resposta deu algo maior do que 2, então eu vou pegar um valor menor para testar. Se eu pego o primeiro, e o meu resultado pode ser lá o último. Então é mais fácil começar testando o valor do meio. Então o que eu vou testar primeiro é o 1,46. Então eu vou pegar 1,46 e multiplicar por ele mesmo. Então 1,46 vezes 1,46, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 4, 24, com mais 3, 27, vai 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. Agora eu vou multiplicar o 4. Pula uma casa. 4 vezes 6, 24. 4 vai 2. 4 vezes 4, 16, com mais 2, 18. 8 vai 1. E 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Eu ainda tenho que multiplicar o 1, então eu vou pular uma casa aqui a mais. Ó. Então tem que pular duas casas. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Fazendo essa soma, 6 mais 0 vai dar 6. 7 mais 4 vai dar 11. 1 vai 1. 8 mais 8, 16. 16 mais 6 dá 22. Mais 1, 23. Isso vai dar 2. 5 mais 2, 7. 7 mais 4, 11. 1 vai 1. 1 mais 1, 2. E aqui nós temos duas casas depois da vírgula no primeiro, duas casas depois da vírgula no segundo. Então dá um total de 4 casas depois da vírgula. Então isso deu 2,1316. Está acima de 2, mas está bem próximo. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar o 1,41. Né? Percebe o seguinte, se eu tivesse começado pelo 1,55, isso provavelmente ia ficar muito longe. Então, começando por um valor do meio, fica mais fácil saber se eu tenho que ir para cima ou para baixo. Então, vou pegar 1,41 para ver como que vai ficar esse resultado. 1,41 vezes 1,41, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Pula uma casa, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 6 vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Pulo duas casas. E agora eu vou multiplicar o 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Fazendo essa soma, aqui vai dar 1. 4 mais 4, 8. 6 mais 1, 7. Mais 1, 8. 5 mais 4, 9. E o 1 aqui. Também, duas casas depois da vírgula no primeiro, duas no segundo, então dá 4 casas depois da vírgula no total. Então, nós temos 1,9881. E agora, né? Qual desses dois valores está mais próximo de 2? Ou é 1,46 ou é 1,41. Então, eu achei que a resposta é uma dessas duas. Eu já posso eliminar aqui 1,36, porque esse resultado daria menos que 1,98, e posso eliminar os valores acima de 1,46, porque ia dar muito maior do que 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um deles e subtrair de 2. Então, primeiro, 2,1316 menos 2. E isso aqui vai dar, ó, 6 menos 0, 6, 1, 3, 1 e 0. Então, deu 0,1316. E agora, eu vou fazer 2 menos 1,9881. Cada um tem uma forma de fazer uma subtração, né? Eu sempre digo isso aqui. Eu gosto de fazer utilizando o método de emprestar. Emprestar entre aspas, né? Na verdade, a gente não empresta, a gente usa o sistema decimal. Mas a gente usa esse termo de emprestar. Então, aqui fica o 2 fica valendo 1, empresta para cá, aqui fica valendo 10.
eu preciso emprestar também, então aqui fica valendo 9, 10, 9 e assim por diante até chegar aqui, ó. Então 10 menos 1, isso dá 9, 9 menos 8, isso dá 1, 9 menos 8, isso dá 1, 9 menos 9 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Então aqui deu 0,0119 e aqui deu 0,1316. Então, esse valor é o que mais se aproxima do resultado. Então, nós temos lá ó, que o desvio padrão, que é igual a raiz quadrada de 2, isso é aproximadamente 1,41. E 1,41, isso está na alternativa B. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessa resolução ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matemática sem acento, @gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.